eis a questão. Isso não foi combinado. Eu vi que essa é a pergunta nas rodinhas dos mais jovens, sempre isso, né? Pode ou não pode? O que pode? O que não pode? E aí você vê a necessidade que os jovens têm, essa limitação do que pode e do que não pode. É que é natural. É confortável, né? Se a gente souber, por exemplo, que horas que é o pôr do sol? Você vai até ali. Então o pôr do sol é 17h37. Opa, tem mais 5 minutos. Porque ali é o limite. Então, esse limite pode, até ali pode, depois já não pode. Ou seja, você está querendo dizer que a gente quer saber o pode ou não pode para ter segurança, para se sentir mais seguro, porque se o limite foi bem delineado ali, eu sei que eu tenho liberdade Para até ir subir fora no do muro. limite. Eu posso vir, eu estar desse lado, posso subir no muro, agora o problema é se eu passar do outro lado do muro. E o problema é que se se tratasse apenas de questões simples da vida, mas não, a gente quer em cada detalhe das coisas ter um pode ou não pode, né? Eu preciso no sábado viajar para tal igreja para fazer um trabalho lá. Eu posso pagar um ônibus? Posso abastecer? Ou eu tenho que ir na sexta-feira? Até quantos quilômetros eu posso andar no sábado? Vai assistir filme, mas foi baseado em fatos reais. É verdade. O filme tá jorrando sangue, entendeu? E tem Mas um monte é de cenas de baseado. sexo ali, mas foi baseado em fatos reais, é a realidade aqui. Aí pode. Qual que é o limite do pode ou não pode? Existe um conceito que diz assim, que uma sociedade sem limites, ela se autodestrói. E quem constrói os limites da própria sociedade? Aí está o problema, que quando a gente fala em contexto religioso, a gente está falando em que tem coisas que Deus determinou que pode e não pode. Só que tem coisas na igreja que a gente desconfia que não foi Deus que determinou. Então a questão é essa aí, os pode e não pode. Até que ponto a minha opinião pessoal tem que estar ali e até que ponto, claro, assim diz o Senhor. E essa opinião pessoal, ela veio falando dia após dia, desde o pioneiro, depois passou para o filho do pioneiro, para o neto do pioneiro, e chegou para a gente hoje. A gente vai procurar o dono dessa doutrina, aí ninguém acha. E às vezes, esse conceito que vem de geração em geração, não é nenhuma coisa assim que foi feita por maldade. O cara lá de antigamente pensava assim, humildemente ele achava que era melhor. E foi o melhor. Foi progredindo a ponto de chegar hoje. Quer ver um exemplo prático? Nós temos um costume na igreja que nós não temos padrinhos que não sejam membros da igreja, certo? Certo. Você sabe como começou esse costume? Certa vez, muitos anos atrás, houve um problema com padrinhos que não eram da igreja, então, naquele momento, os irmãos acharam que, por bem, que era melhor não ter padrinhos que não fossem da igreja. E naquele tempo foi bom, porque realmente era necessário que fosse tomada essa decisão. E aí foi passando os tempos, as pessoas, tá? E chegamos hoje a essa decisão. Porque em algum momento foi boa essa decisão. Se hoje eu não sei, mas eu estou dizendo que aconteceu isso no passado. Você sabe qual é o problema? Quando é uma coisa que fazia sentido em algum momento do passado, mas que foi repetido tantas vezes que fez parte da tradição, as pessoas começam a idolatrar a tradição. E as pessoas não querem abrir mão da tradição e nem questionar. E para conseguir fazer a tradição ter mais valor, eles começam a justificar e encontrar textos, ou na Bíblia, ou no Espírito de Profecia, para justificar essa tradição. Eu já vi muita gente falando o seguinte: não, o padrinho tem que ser membro porque os padrinhos são testemunhas, e as testemunhas têm que olhar na mesma direção dos noivos, porque se o cara não é membro da igreja, ele não olha na mesma direção dos noivos, né? Quando tem um monte de gente que é membro da igreja, que pensa completamente diferente de mim, não olha na mesma direção que eu, mas o cara pode ser meu padrinho. Então a gente tenta encontrar justificativas, muitas vezes muito frágeis, para não abrir mão da tradição, porque a tradição é o que importa para mim. Você fez isso a vida inteira. Você está há 20 anos fazendo isso, agora você vai querer questionar e falar que você estava errado? Tem muita gente que sente vergonha, né, de admitir que durante 20 anos da vida fez uma coisa que não precisava fazer. Para uma comunidade religiosa, a tradição é um problema ou não? Ou o problema surge a partir do momento que você pega essa tradição e quer transformar ela em doutrina? Eu acho que o problema todo está no espírito que está por trás da lei, porque a gente faz muita lei e depois tem que ficar correndo atrás para punir o transgressor dessa lei. Sabe o que eu acho? Eu acho que a tradição só é boa quando ela não é imposta. Quando a tradição ela é um senso comum. Quando não vira lei. Sim, a hora que a tradição é imposta, ela não é mais boa. Sim, a gente está subentendendo que tradição não é necessariamente a vontade de Deus. É uma tradição, é aquilo que foi colocado em prática tantas e tantas vezes que o pessoal se acostumou com aquilo. Então a tradição ela é muito boa desde que ela não seja imposta, desde que a gente faça isso porque a gente se sente bem e não, sei lá, no pacto social, a gente acha que isso é legal e faz. E agora eu quero colocar o ponto oposto, né? Tem vezes que nós precisamos mudar certas tradições, coisas que são apenas costumes, só que a gente exagera ao ponto de, no pacote junto, colocar também princípios bíblicos e deixar tudo, certo? Ah não, vamos deixar isso porque isso é o costume do passado. E junto com o costume do passado, você acaba deixando um princípio bíblico. Sabe qual que é o problema que eu acho? Por exemplo, os 10 mandamentos. Eram 10 mandamentos que vieram
e perduraram para o resto da vida. Só que as pessoas se apegam muito à letra da lei e perdem o espírito que está por trás da lei. Por exemplo, não matarás. Bom, eu posso fazer o que for, desde que eu não mate. E agora estamos entrando na essência do tema hoje, né? O pode, não pode são detalhes, mas o que realmente está em discussão aqui é o centro, o foco, o espírito das coisas. Porque quando a gente entende o foco, o espírito, a base de tudo, a gente vai ter, individualmente falando, vai ter conteúdo para a gente poder definir o que pode e o que não pode. Se eu souber o princípio por trás. Por exemplo, pode usar maquiagem? Pode ir para o cinema? Pode assistir jogo de futebol? Pode. Na televisão? Pode. Ir no estádio? Pode. É insaciável as respostas. E a gente quer essas respostas. A gente quer essas respostas. A gente não quer pensar para chegar a uma conclusão. Exato. Então, Então, quer que alguém fale pra gente. E é Aí eu me sempre... sinto seguro para fazer. A gente sempre procura alguém que fala aquilo que a gente quer ouvir, né? Porque a gente não quer pensar por conta própria e chegar a uma conclusão. A gente quer que alguém chegue à conclusão pela gente. Alguém que é mais esclarecido, alguém que tem mais conhecimento. Então a gente procura o cara que pensa igual a gente. E quando chega um outro que pensa diferente, não, esse cara é o demônio. Então a gente procura o nosso reflexo em outras pessoas. Ao invés de você procurar criar suas próprias convicções, você quer ter mastigado que outra pessoa já comeu. Vamos confirmar isso através do princípio bíblico? Qual é o sistema que Deus quer usar com a gente? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Como é que funciona então? Eu quero te convencer, eu quero que você pense, quero que você chegue a uma conclusão de acordo com as ideias que eu estou te dando. Ou seja, Deus não chega impondo nada a ninguém, né? Ele quer que você pense e você chegue às conclusões. Mas é aí que está o problema, porque a gente não pensa, a gente não tem conhecimento bíblico, a gente não estuda. Precisamos de alguma base externa. Precisamos chegar no pastor e falar, pastor, pode... Aí o pastor nunca vai falar, entendeu? Aquilo que você quer, às vezes quer ouvir. Ou quase nunca vai falar. Alguns têm medo de falar, né? Pastor, pode tal coisa? Mas por que você não vai na Bíblia, no Assim diz o Senhor, e procura por você mesmo a resposta para essa sua dúvida? Porque é mais cômodo você terceirizar a informação. O povo perece por falta de conhecimento. Eu não sei qual é a opinião de vocês com relação à Antiga Aliança e à Nova Aliança, a diferença entre elas. A gente geralmente usa essa diferença entre a Nova Aliança e a Antiga Aliança para falar que a lei não foi abolida. Mas a gente nunca para pensar que se existe uma velha e uma nova, tem uma diferença. Agora, qual que é a diferença da velha e a nova? Não é a lei, porque a lei está nas duas. A diferença é onde a lei foi escrita. Então, a velha lei foi escrita em tábuas de pedra. Para mim, isso quer dizer que a lei, antigamente, era pode ou não pode. Para o povo de Israel, a lei era pode ou não pode. Estava assim, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, pode fazer isso. Na Nova Aliança, a lei foi escrita no coração. Quando a lei é escrita no coração, ela tem a ver com a convicção que o Espírito Santo coloca dentro do seu coração. Porque a Bíblia fala em Ezequiel 36, 27, ela vai chegar um dia em que eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito. E meu Espírito vai fazer vocês obedecerem. Que vocês vão ter uma convicção e é uma aplicação. A hora que você obedece pelo Espírito é muito mais amplo do que você obedecer 10 mandamentos. E aí não tem como não falar do Sermão da Montanha que Cristo falou, vocês ouviram, não matarás. E aí você bate no cara até ele está quase perto de morrer, mas você não marca ele. Isso era a letra, isso era a lei escrita em tábuas de pedra. Agora, quando você escreve a lei no coração, influenciado pelo Espírito, você entende que tem uma essência e um princípio por trás daquilo. O princípio por trás de não matarás é amor. E se eu amo, eu não vou nem pensar mal da pessoa. Então acho que a diferença da velha aliança e da nova aliança é o Espírito que se faz presente para fazer com que a letra da lei não fique só na pedra, mas seja escrita no coração, por uma convicção pessoal, através da minha comunhão e do meu relacionamento com Deus. Os 10 mandamentos são pode, não pode, sim. Agora a aplicação que Deus faz ao meu coração é impressionante. Deus me guia. Né? Eu acho que um dos maiores problemas desse negócio do pode e não pode é você perder a sua pessoalidade e você imergir na pessoalidade de outra pessoa. E a gente tem que entender que nós somos seres humanos diferentes. E essa é a grande beleza do ser humano. Deus criou cada pessoa com personalidades diferentes e permitiu que cada um tivesse experiências de vida diferentes para que a gente possa, em um ponto, olhar para o mesmo objeto e ter opiniões diferentes sobre aquele objeto. Aquele mesmo objeto causa efeitos e sensações diferentes em cada um. E muitas vezes o efeito que um elemento causa em mim, eu quero que cause em você também. E se não causa em você, então é errado. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Isso. Uau! Eu acho que essa é a resposta do não pode. É. Tudo que me domine, não pode. Exatamente. Você se torna escravo. Corta. Corta. Vambora, valeu. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Paulo estava vivendo um conflito com certas pessoas que acreditavam que a carne que era sacrificada aos ídolos Não podia comer. era uma carne que carregava nela uma coisa ruim, uma coisa negativa, né? E Paulo ele não era supersticioso e ele sabia que o fato da carne ter sido sacrificada aos ídolos não quer dizer que tinha uma maldição em cima da carne. E ele achava que não tinha problema nenhum comer, ele sabia que não tinha problema nenhum comer aquela carne. Mas existiam algumas pessoas que viam aquilo e aí ficavam escandalizados. Então ele, em respeito
a essas pessoas, para evitar escândalo, ele evitava comer na frente delas. Isso não é hipocrisia. Isso é você evitar conflito desnecessário. Com fraco na fé. Com fraco na fé. Você sabe que uma coisa não tem problema, mas aí tem outra pessoa que acha que tem problema. Então eu vou esfregar na cara dela que não tem problema. Eu faço questão de chegar lá e mostrar para ela que isso aqui pode e ela fica escandalizada. Então quando você faz isso é amor próprio. Você quer mostrar para ela que você está certo. Agora quando você ama a pessoa, você vai preservar ela de qualquer tipo de escândalo. Não quer dizer que você vai deixar ela na ignorância. Você vai acabar esclarecendo ela em algum outro momento. Com amor. Mas esse tipo de confronto não vai chegar a lugar nenhum. É o que Paulo está falando. É por isso que ele fala aqui, ó, o conhecimento incha, como se fosse um balão. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Então tem dois parâmetros. Primeiro, se é lícito, e segundo, se é conveniente. Se é lícito, você vai definir isso para a sua vida. Isso. Para mim, isso é bom ou não? De acordo com o conhecimento que Deus me dá, isso é bom ou não para mim? E segundo, vamos supor que eu chegue à conclusão que seja bom. Ainda não está liberado. Ainda, né? Mesmo que chegue à conclusão que está bom, agora eu preciso ver, será conveniente? Porque eu vivo numa comunidade e eu preciso amar as pessoas. E eu posso atrapalhar isso, o andamento espiritual das pessoas. Então, é lícito, é conveniente, beleza, manda bala. Se você confronta alguém pensando em você, é uma coisa. Se você confronta alguém pensando em outra pessoa, está sendo prejudicada, é uma coisa completamente diferente. Então a gente está muito acostumado com a questão do seguinte, eu tenho a liberdade em Cristo. Eu acho que a gente tem realmente liberdade em Cristo, todos nós temos liberdade. Agora, como é que você exerce essa liberdade? Sou livre para fazer o que eu quiser. Eu lembrei uma coisa, um pregador jovem, ele falou uma vez isso. Ele era um pregador muito conhecido, né? E as pessoas convidavam ele para as igrejas. E tinha uma época que ele estava com o cabelo mais comprido. E aí alguém chegou para ele e falou assim: pô, cara, eu queria muito te convidar para pregar na minha igreja, mas o pessoal lá não vai aceitar você com esse cabelo aí compridão, não vai pegar bem, não vai dar certo. Ele falou: cara, não tem problema, marca o dia, na véspera eu vou raspar minha cabeça. Então, assim, você ser livre não é ser livre para fazer aquilo que você quiser. Ser livre é você ser livre de você, entendeu? Você é livre da sua vontade para fazer aquilo que é vontade de Deus para ajudar outras pessoas. Ser livre, do ponto de vista cristão, é ser escravo do outro. Não é você ser livre para fazer a sua vontade o tempo todo. Ou seja, livre para amar. Livre para amar. Esse é o objetivo. Eu acho que quanto menor o nosso relacionamento com Deus e menor o nosso conhecimento da palavra de Deus, mais eu preciso que alguém mastigue por mim. Aí eu preciso falar, pode ou não pode fazer tal coisa? Por quê? Porque você não tem uma referência na fonte. Você vai procurar em outras cisternas. E isso não é confiável. Tudo que disserdes ou fizerdes, que seja sempre no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Com esse texto concluímos. É isso aí. Então, agora você ouviu e com certeza você não gostou de alguma coisa. De tudo. Se a gente te incomodou, então comenta aí pra gente o que foi que você se incomodou. E se gostou de alguma coisa também, Claro, aí você... curte, compartilha, escreve aqui, Se ó. inscreva no canal. por Escreve favor. aqui embaixo, dê sugestões de novos temas que você quiser falar e a gente vai colocar no nosso script aqui pra gente fazer as próximas gravações. E cada linkzinho que você dá, o coraçãozinho vai... E ganha 40 centímetros de terreno no céu. Mas e aí, pode ou não pode?